Fala aí, galera, tudo bom? Professor Alexander aqui conversando com vocês. Nosso assunto hoje é margem de contribuição. Gente, isso é um assunto extremamente importante para quem tem seu negócio, para quem comercializa vários tipos de produtos, para quem oferece vários tipos de serviços, e sempre fica aquela pergunta: qual dos meus produtos ou qual serviço que eu ofereço que me é mais rentável, que deixa uma contribuição maior para o meu negócio, né? A tendência é a gente sempre achar que aquele produto ou serviço que eu vendo mais caro é o que deixa a maior contribuição. Isso talvez não seja uma análise correta, muitas das vezes, porque a gente não leva em consideração outros aspectos que são importantes na hora de fazer essa conta, como, por exemplo, o custo de cada produto ou o custo de cada serviço, como, por exemplo, o tempo que eu levo para executar um serviço, o tempo que eu levo para poder produzir alguma coisa, tudo isso precisa ser levado em consideração. E o fator que vai determinar para nós qual dos produtos ou qual dos serviços é o mais rentável para a minha empresa, aquele que deixa uma melhor contribuição, é a margem de contribuição, que é o nosso assunto de hoje. Ok? Então, vamos junto? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa conversar sobre margem de contribuição e aí a gente desvendar alguns mistérios a partir de um exemplo numérico. Então vamos aqui comigo, pessoal. A pergunta é: o quanto que cada produto ou serviço deixa de contribuição para a empresa? Qual seria o máximo, qual o valor máximo de contribuição que um produto ou serviço deixa para uma empresa? O valor máximo, né, quantificável de moeda que um produto ou serviço deixa para uma empresa é a sua receita, é o seu preço de venda. Só que a gente sabe que esse preço de venda, né, ele não é totalmente incorporado ao resultado da empresa, uma vez que existem gastos que são próprios da produção e gastos que são próprios da prestação de serviço, né? Então, a necessidade que nós temos primeira é calcular o quanto que cada unidade de serviço ou cada unidade produzida gasta para ser oferecido, para ser vendido, né? Esse gasto de cada unidade de produto ou serviço são os custos diretos ou custos variáveis, ou, englobando de uma forma geral, gastos diretos ou gastos variáveis. Ok? Então, a primeira questão que a gente precisa levantar para poder calcular uma margem de contribuição é entender o quanto que eu estou gastando para poder produzir aquele determinado bem ou para oferecer aquele determinado serviço. São gastos que só acontecem no ato da venda, gastos que só acontecem no ato da produção. Então, o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é do que o preço de venda desse produto deduzido desses gastos variáveis unitários. E o que seriam esses gastos variáveis unitários? Os custos e as despesas variáveis por unidade. Vamos usar um exemplo aqui. O exemplo que a gente vai utilizar ao longo desse nosso bate-papo é uma empresa prestadora de serviços de estética. Então, muito bem. Quando você entra numa empresa produtora que vende serviços de estética, você deixa lá o valor máximo de contribuição, que é o pagamento pelo serviço, é a receita unitária, é o preço que a empresa cobra por aquele serviço. Muito bem. Só que, para eu enxergar a margem de contribuição daquele serviço, eu tenho que entender que eu gasto mão de obra para aquele serviço especificamente, eu gasto materiais para poder oferecer aquele serviço de forma específica, eu pago tributos sobre aquela venda, sobre aquela prestação de serviços, e eu posso ter lá figuras de gastos variáveis, por exemplo, como comissões. Então, o que é a minha margem de contribuição? É o preço menos esses gastos variáveis unitários. Okay? Vou trazer para vocês um exemplo numérico que vai fazer com que a gente entenda isso de uma forma mais consistente. Como eu disse para vocês, o nosso exemplo numérico consiste em uma empresa prestadora de serviços de estética, e esses serviços são limpeza de pele e depilação a laser.
O que eu tenho de informação sobre esses serviços? Primeira informação, meus amigos, tempo de execução de cada um dos serviços. Limpeza de pele, ele leva 1h30 para ser feito, depilação a laser leva meia hora para ser executada. Ok. Próxima informação importante, preço de venda, o máximo de contribuição que a prestação desses serviços pode deixar para a gente. Então, eu tenho aqui de preço de venda R$ 133,00 para a limpeza de pele e R$ 85,50 para a depilação. Ok, por enquanto? Vamos avançar? Vamos pensar agora nos gastos variáveis por unidade de cada um desses serviços. Nesse cenário que a gente vai analisar, eu estou pensando em 3 gastos variáveis por unidade. Primeiro deles, custos diretos, e aí eu estou entrando com a mão de obra e material direto, ou seja, é o quanto de material que cada serviço consome, é o quanto de mão de obra que eu utilizo para poder realizar cada serviço. Estou trabalhando com a tributação sobre as vendas, com o ISS, né? É uma empresa de serviços, portanto, a cada serviço executado eu tenho que pagar imposto, o fato gerador é a prestação do serviço, e tenho aí a figura de comissões, ok? Essas comissões elas são pagas sobre a receita, ou seja, essa comissão só é paga quando eu vendo o serviço. Então, a gente precisa entender esses 3 níveis de gastos variáveis para poder chegar à margem de contribuição. O primeiro deles são os custos diretos. E aí eu preparei aí uma planilhazinha, uma tabela, que mostra para a gente cada insumo, cada produto que é consumido no ato da prestação do serviço de limpeza de pele. E o quanto de mão de obra é consumido no ato da prestação desse serviço. Observa que nessa tabela eu tenho o valor da unidade, o quanto que é consumido na prestação do serviço e o custo total. Ou seja, para prestar um serviço de limpeza de pele, eu gasto máscara calmante, eu gasto sabonete, eu gasto gel de limpeza, eu gasto kit de higienização e gasto mão de obra. Num total de R$ 32,16 de custos diretos. Só para a gente relembrar, o que é esse custo direto? Ele é direto, ele é variável ao montante, ao volume de serviços. Então, se para cada serviço eu tenho um gasto aí de R$ 32,16, à medida que a quantidade de serviços aumenta, eu vou multiplicar esse valor unitário pela quantidade de serviços que eu ofereci. E aí esse gasto, esse custo, ele vai variar em função do volume, em função da quantidade. Ok? Bom, temos aí o custo direto da limpeza de pele, da mesma forma temos o custo direto da depilação a laser. Observe que para fazer a depilação a laser, menos materiais e menos consumo de mão de obra. Por que menos consumo de mão de obra, professor? Porque o tempo de execução é menor. Só para a gente ratificar isso, ó, a mão de obra aqui, direta, ela está pautada em 1h30 de trabalho. Já aqui, na depilação a laser, a mão de obra ela está calculada sobre meia hora de trabalho. Então, esse consumo vai ser menor, assim como o consumo de materiais também vai ser menor. Então, para cada serviço de depilação a laser, um custo direto de R$ 12,32. Ok? Bom, sobre o ISS, relembrando, qual é o fato gerador desse tributo de origem municipal? A prestação do serviço. Então, a cada serviço que é prestado, vai ser gerado o recolhimento do imposto sobre serviços. Lembrando que esse é um tributo indireto e ele está embutido no preço de venda, né? Então, na hora de montar minha demonstração de resultado, o que precisa ser feito? Uma dedução, uma separação. Então, incluído no preço de venda daquele serviço, eu tenho que tirar a parte que compete ao imposto. Então, vamos trabalhar aqui no nosso exemplo numérico com uma alíquota de 3%. Isso significa que a cada venda que eu faço, 3% eu vou ter que separar para poder contabilizar a título de tributos. Então, ó,
Se 3% de R$ 133,00 é 3,99, eu preciso fazer essa dedução. Eu só vou gastar esse R$ 3,99 quando eu vendo a limpeza de pele. Da mesma forma, eu só vou gastar R$ 2,56 quando eu vender um serviço de depilação a laser. Se ele está embutido no preço, ele entra no cálculo da margem de contribuição. Ok? Bom, terceiro e último gasto são as comissões. As comissões, elas são consideradas uma despesa variável, uma remuneração comercial, e ela só vai incidir, ela só vai ser gerada no momento em que eu vender o serviço. Diferentemente da remuneração mensal lá da mão de obra direta, que vai acontecer independentemente se houver prestação de serviços ou não, né? A diferença é que parte será considerado custo direto, porque vai estar me gerando receita, e parte, aquilo que ficar ocioso, aquilo que eu não utilizar, vai ser considerado um custo indireto. A comissão não, é uma remuneração comercial que ela só acontece quando eu vendo o serviço. No nosso exemplo, a gente está utilizando aqui uma comissão que é de 20% sobre as receitas. Mas por se tratar de uma remuneração, é necessário que sejam incididos os encargos sociais, os encargos trabalhistas. Então, vamos trabalhar com um percentual de 32,67% das nossas receitas sendo convertidos em comissão. Então, eu tenho que fazer esse cálculo sobre o preço de venda, sobre a cada venda realizada, 32,67 se torna uma remuneração comercial, portanto, entra no cálculo da margem de contribuição. Então, da mesma forma, a limpeza de pele que é vendida a R$ 133,00, eu pago uma comissão de R$ 43,46. A depilação a laser, que é mais barata, por consequência, tem um valor menor de comissão, já que o percentual é o mesmo. Então, no caso aí, R$ 27,94. Ok? Continuando a nossa análise, chegamos finalmente à margem de contribuição. Observe que o cálculo ele é muito simples de se fazer. É o preço de venda menos os gastos variáveis por unidade. Então tá lá, preço de venda da limpeza de pele, R$ 133,00. Preço de venda da depilação a laser, R$ 85,50. Sobre esses preços irão incidir os gastos variáveis por unidade, e aí eu vou fazendo a dedução. Então, lembra lá do custo direto de cada um dos serviços? Estão aqui calculados e serão deduzidos. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e a comissão. Peguei o preço de venda, tirei todos os gastos variáveis por unidade e cheguei aqui à última linha que me diz o seguinte: a margem de contribuição do serviço de limpeza de pele, que é vendido a R$ 133,00, é 53,39. A margem de contribuição do serviço de depilação a laser, que é vendido a R$ 85,50, é R$ 42,68. Bom, primeiro sinal aí, primeiro ponto de inflexão para a gente poder analisar. Temos dois serviços com preços bastante diferentes, um é 183 e o outro é 85, porém, na hora de calcular a margem de contribuição, a gente percebe que a diferença não é tão grande assim, né? Uma diferença aí de R$ 11,00, ou um pouco menos de R$ 11,00, enquanto que lá no preço a diferença aí é bem maior. Como é que a gente chega numa margem de contribuição tão parecida em serviços que são vendidos a preços tão diferentes? Os serviços são diferentes, os preços são diferentes e seus gastos variáveis por unidade também são diferentes. Observe que o custo de material e mão de obra da limpeza de pele é o triplo da depilação a laser. E isso vai refletir lá na nossa margem de contribuição. Ok? Então, temos aí a margem de contribuição de cada um dos serviços e a gente percebe que não existe uma diferença muito grande entre esses serviços que são vendidos a preços tão diferentes. Mas ainda tem uma análise que a gente vai dar sequência aí, que vai mostrar que o quanto que é importante a gente fazer esse levantamento. E aí eu convido vocês a pensar no tempo. Pensar no tempo não é ficar aí divagando sobre nada, não. Pensar no tempo é no tempo de execução de cada um dos serviços. Observe o seguinte, meus amigos,
Temos aqui, margem de contribuição do serviço de limpeza de pele, 53,39. Margem de contribuição do serviço de depilação a laser, 42,68. Porém, há de se levar em consideração que a limpeza de pele leva 1h30 para ser executada e a depilação a laser leva meia hora para ser executada. Se a gente for trazer os dois serviços para uma mesma base de tempo, e aí de cara a gente já observa o seguinte, ó, enquanto eu faço uma limpeza de pele, eu faço 3 depilações a laser, no mesmo espaço de tempo, no mesmo intervalo, né? Se a gente for trazer isso para uma base comum, ou seja, pensar nisso no mesmo tempo, a gente vai chegar à conclusão que a margem de contribuição da depilação ela é muito superior do que o da limpeza de pele. E aqui eu estou trazendo para uma base comum que é 1h30, né? A cada 1h30, um serviço de limpeza, uma margem de 53,39. A cada 1h30, 3 serviços de depilação com uma margem de R$ 42,00 e pouco. No final das contas, no mesmo espaço de tempo, se eu fizer 3 depilações ao invés de fazer uma limpeza de pele, eu estou tendo aí uma contribuição que é maior do que o dobro. Num serviço que ele é mais barato. Ele é mais barato, mas ele gasta menos e ele é mais rápido. Então, tudo isso precisa entrar na nossa consideração aí para a gente poder entender na nossa empresa qual serviço é o serviço mais rentável. Bom, para finalizar, algumas conclusões. Quais são as lições que a gente tira dessa história, professor? Tiramos algumas lições. Primeira lição, nem sempre o serviço que é mais caro, aquele que me deixa maior receita, é o mais rentável para a nossa empresa. Essa é a nossa primeira lição. Segunda lição, a receita ela é importante sim, mas tão importante quanto a receita é a gente enxergar os gastos, a gente entender o quanto que cada serviço está gastando para ser executado. E aí o tempo tem que entrar nessa conta. Okay? Então, quando a gente coloca os dois serviços numa mesma base, a gente observa que aquele serviço mais baratinho é o que recupera mais rapidamente os gastos fixos da empresa. É para isso que a gente calcula a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição, se não o quanto cada produto ou serviço vendido contribui para a recuperação dos outros gastos que não entraram nessa conta, que são os custos e as despesas fixas de uma empresa. Daí a importância da gente calcular a margem de contribuição. Ok, meus amigos? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Vou voltar aqui, ó, para a gente voltar a conversar e eu me despedir de vocês. Espero que tenha sido aí bastante enriquecedor essa aula. E aí a gente vai ter uma visão diferenciada do nosso negócio, uma visão diferenciada daquilo que a gente está fazendo, e aí a gente vai trazer outros aspectos para a nossa discussão, que não só a receita. Tá bom? Agradeço a todos aí pela atenção. Ó, estudo em casa, né? É a oportunidade que a gente tem aí de aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Grande abraço e até a próxima. My time, my life is gone.